desenvolvidos em 2 artigos que eu coloquei, um para cada um, tá? Vocês já devem ter visto isso no CGA. Com essa aula, com a aula anterior e com essa aula, eu, de certa maneira, fecho o nosso intuito explicativo aqui do que é a ética para o Aristóteles. É claro que a gente precisaria trabalhar bem mais, né? Vários elementos aqui que ele nos apresenta, mas o que eu privilegiei, digamos assim, né, é dar uma espécie de visão geral para vocês e uma visão esquemática, né, uma visão geral sobre aquilo que ele fala, que foi o propósito do vídeo anterior. Eu espero que vocês tenham visto, a gente não vai poder falar sobre aquilo de novo. E hoje eu vou dar uma visão esquemática daquilo que ele trabalha, né? O que é, afinal, a ética? O que a gente faz quando faz ética, né? Pensando sempre ética como um campo de investigação, né? Então, a gente atribui o qualificativo ética às ações, né? Dizendo que uma pessoa, inclusive, é ética ou não, né? Isso seria uma certa impropriedade, né? Porque é a mesma coisa que você dizer que uma obra de arte é estética, né? Essa daqui é mais estética do que a outra, né? Mas não faz sentido, porque a estética é o ramo de investigação que procura avaliar os qualificativos para se dizer o que é uma obra de arte, se uma arte é boa ou não, né? Ou bela ou não. Então, não faria muito sentido você qualificar uma obra de arte de estética, né? Da mesma forma que não faz muito sentido qualificar alguém de ético, né? Ou então alguma ação de ética. O que a gente pode fazer é qualificar, e aí, de fato, a ética faz isso, né? É qualificar uma ação de virtuosa ou, então, errônea, né? Vou colocar esse termo porque é difícil a gente conseguir traduzir o termo em grego que o Aristóteles vai utilizar, tá? Mas, grosso modo, seria ações boas e ações más, tá? Então, veja, né? Falar que uma ação é ética em certa medida, uma impropriedade, mas a gente costuma utilizar isso como uma forma de qualificar uma ação boa, né? Uma ação que se orienta em vista do melhor para o ser humano, né? Então, basicamente essa a intenção do Aristóteles com relação à investigação que ele vai fazer, tá legal? Então, a minha ideia hoje é exatamente mostrar para vocês uma espécie de estrutura da investigação ética, tá? O que se faz quando se investiga ética? A primeira coisa que o Aristóteles vai... E aí, claro, não é a primeira coisa que ele fala, tá? Eu fiz na aula passada, no vídeo que eu coloquei para vocês, está descrito ali o passo a passo do que ele trabalha na obra dele, tá? Então, fui colocando ali os tópicos de cada um dos livros, o que era importante em cada um dos livros, que livros são mais importantes do que outros, né? Vocês devem ter visto lá que eu elenquei ali pelo menos o livro 1, 3 e o 6 como de leitura obrigatória, assim, para você conhecer a ética aristotélica, tá? O livro 1, onde ele vai tratar sobre o bem e a felicidade. No livro 3, ele fala sobre o que é uma ação livre, né? O que é uma ação voluntária, aquilo que o Sócrates já tinha apontado como sendo o foco da investigação ética. Então, Aristóteles vai trabalhar isso no livro 3 e já começa a falar um pouquinho sobre o tal do meio termo, né? Que seria para ele, a gente vai ver hoje, o sentido orientador que dá a virtude das ações, tá? E, por fim, o livro 6º, que fala sobre a prudência, né? Que seria o saber prático, né? O saber ético por excelência, tá? É a partir da prudência que a gente consegue ser realmente virtuoso e conseguir alcançar o meio termo, tá? Então, essa esquemática, na medida em que o Aristóteles apresentou no livro dele, eu fiz na aula passada. O que eu vou fazer hoje é uma esquemática em termos de compreensão, tá? O que você precisa ter em mente para poder entender o que o Aristóteles está fazendo na Ética a Nicômaco, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é aquilo que ele define como o objeto e o método da ética,
tá? E o objeto e o método, né? O objeto da ética, portanto, é aquilo que a gente tinha dito, que são, afinal, as ações livres, né? Acontece que, para nós conhecermos, né, ou pelo menos para avaliarmos essas ações humanas livres, a gente precisa compreender que elas têm uma natureza circunstancial e particular, elas não são universais, né? E isso demanda do Aristóteles um certo tipo de método, que não vai ser o método das ciências teóricas, e sim o método da ciência prática, tá? E esse método da ciência prática é o método de investigação que vai culminar na prudência, tá? A prudência, portanto, é o saber teórico que tem, o saber melhor dizendo, né? A prudência é um saber que não é teórico, mas é prático, e em vista do qual a gente pode conhecer as ações humanas livres, que são sempre circunstanciais e particulares. A gente poderia até dizer que elas são sempre contingentes e nunca necessárias, né, ou universais, tá? Essa é uma forma de entender interessante, porque a gente vai ver ao longo da história da filosofia. Eu não sei se o professor Everton vai trabalhar algum desses teóricos com vocês. No curso presencial que eu ia fazer, eu ia trabalhar, né, a teoria do Spinoza para fazer um contraposto com a teoria do Aristóteles, né? Por quê? Porque o Spinoza fala sobre o determinismo das ações, né? Ou seja, quando você fala em ética, você está falando em uma análise do tipo das determinações que fazem, que levam a um ser humano a agir, né? Portanto, é uma ciência quase, né? Em Aristóteles não existe ciência em termos éticos. O que existe é um determinado tipo de saber, tá? Mas é um saber prático, né? Ou seja, é um saber contingente, é um saber circunstancial, é um saber sempre sobre os particulares, tá? Isso é uma dificuldade, porque para o Aristóteles, de fato, você só tem conhecimento se você tem uma ciência dos universais, né? Das coisas que são comuns a todos, né? No caso da ética, você não pode ter esse tipo de conhecimento, e por isso que a ética ainda é, até hoje, um ramo da filosofia, né? Ela não se tornou uma ciência, exatamente porque ela não pode ser conhecida em termos científicos, tá legal? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente vai estudar a ética aristotélica e a ética propriamente dita. Que, primeiro, o objeto da ética são as ações livres, né? E, portanto, a gente precisa entender o que são essas ações livres. E, segundo, a gente precisa se comportar em relação a elas da maneira como elas são, né? E se essas ações livres elas se mostram contingentes e circunstanciais, é necessário que o saber e investigação que a gente faça em relação a elas seja sempre circunstancial e contingente, tá? A gente não tem condições de fazer e de obter um conhecimento universal. Bem, esse aspecto inicial, né, metodológico e objetual, né, digamos assim, nos conduz a tentarmos entender o que poderia ser, né, uma teoria da ação em Aristóteles, tá? Existe um ramo da filosofia hoje que tem muito em comum com a ética, mas que foi rotulada com um outro nome, que é filosofia da ação, tá? Ela trabalha diversas temáticas que envolvem a ética. Eu ainda acredito, né, que seja só mais um novo nome para aquilo que a gente chama de ética, tá? Mas, a princípio, a filosofia da ação trabalharia os elementos envolvidos na realização da ação humana, né? Aí você poderia dizer que na filosofia da ação não estaria em jogo a avaliação dessas ações, né? A avaliação das ações seria do âmbito da ética. O âmbito da filosofia da ação estaria simplesmente em conhecer como o homem age, né? Como o homem atua. Nesse sentido, filosofia da ação seria o ramo da ética, né? Mas para a gente aqui não interessa muito, porque a ética é mais abrangente, portanto, ela vai nos mostrar não apenas como a ação humana funciona, mas também
a possibilidade de nós qualificarmos essas ações, né? Dizermos que ações elas são mais desejáveis ou não desejáveis, tá? Então, para a gente entender uma espécie, né, de uma teoria da ação em Aristóteles, é importante que a gente distinga aquilo que ele vai fazer logo no início do seu livro, né, no livro 1, que é a distinção daquilo que os seres humanos buscam, né? Então, eu falei na aula passada que, com relação à investigação ética, tanto o Aristóteles quanto já o Sócrates e o Platão haviam se baseado nisso. Todo ser humano busca aquilo que lhe é o melhor, né? E se ele busca aquilo que ele é o melhor, ele se orienta em vista de obter algum bem, né? Algum benefício, né? Benefício aí é uma palavra que deriva disso que a gente chama de bem, tá? E o Aristóteles vai dizer que existem pelo menos 3 bens que são fundamentais aos seres humanos. Aqueles que, a princípio, ao que parece, as pessoas correm atrás, né? Dedicam a sua vida a eles, né? De uma maneira bastante abrangente e genérica. O primeiro deles seria a fruição, né? O que eu chamo aqui de fruição. O Aristóteles coloca no âmbito do prazer e da riqueza, tá? Mas eu vou chamar aqui de fruição. E essa busca pela fruição é a busca por aquilo que nos satisfaz enquanto coisas agradáveis. E aí a riqueza, ela nunca é um fim, né? Tem gente que, por exemplo, vive para buscar riqueza, vive para ganhar dinheiro. Só que esse dinheiro, ele é um meio para você realizar determinadas coisas, né? Ele é um meio de realização, né? Dessa forma, a riqueza nunca pode ser uma finalidade da vida. Ela sempre é um instrumento, ela é sempre um meio para você realizar outras coisas. Tem gente que, de fato, coloca a riqueza como uma finalidade, né? Mas elas se enganam em pensar que a riqueza pode ser uma finalidade, porque ela em si não nos traz nenhum benefício. Ela só traz benefício naquilo que ela pode nos comprar ou em relação ao que ela pode nos oferecer em termos de status, né? Em termos de situação social. E aí a riqueza se colocaria no âmbito daqueles que buscam esse segundo bem, né? Que seria o bem da honra, tá? Então, o primeiro seria o bem da fruição das coisas agradáveis, o segundo bem seria o bem da honra, tá? Que tem uma distinção aí com relação à fama, tá? A gente chamar necessariamente o termo grego para honra, né? Inclusive relacionado aí com a doxa, no âmbito da fama, né? Porque a fama é aquilo que as outras pessoas acham de nós. E com relação à honra, na verdade, esse reconhecimento, né, que a gente vai ter com relação às pessoas é sempre em vista daqueles que são melhores, né? Então, você ter honra é porque você é muito bom em uma determinada coisa, tá? Você é reconhecido pelas outras pessoas porque você é muito bom em uma determinada coisa, tá? Então, tem gente que busca simplesmente os prazeres da vida, tem outras pessoas que buscam obter o reconhecimento das outras pessoas em vista daquilo que elas fazem de bom. E, por fim, a gente pode dizer, né, vai dizer o Aristóteles, que tem aqueles que buscam a contemplação, né? O que é a contemplação? É você acabar agindo em vista da não ação, né? Porque a contemplação é uma não ação, né? Quando você pensa a ação, você pensa sempre em utilidade, né? Você tem uma finalidade, eu vou obter uma determinada coisa e, portanto, eu faço determinada coisa, e você tem aí, portanto, uma utilidade em relação àquilo que você faz para obter um determinado fim. No caso da contemplação, você não tem uma finalidade, tá? E você também não tem uma utilidade. O que o Aristóteles quer indicar aqui é que existe uma categoria de pessoas que fazem determinadas coisas pura e simplesmente por fazê-las. Eles não estão interessados em nada mais do que a própria ação, né? E nesse caso, quando eles não estão interessados em nada mais além da ação, eles estão, na verdade, girando em torno de si mesmos, né? E, portanto, eles haveriam de ter como fruição, né, ou como reconhecimento,
a própria contemplação, tá? Enquanto a sua busca. Então, veja, quando Aristóteles coloca esses três tipos de bens, ele está, na sequência, colocando três tipos de pessoas, né? Ou seja, tem as pessoas que buscam a fruição, tem as pessoas que buscam o reconhecimento, e elas são distintas, tá? O modo de vida das pessoas que buscam o reconhecimento vai ser, em alguma medida, diferente do modo de vida daquelas pessoas que buscam a fruição, né? Por quê? Porque tem determinadas coisas que você faz para obter honra, para obter, às vezes, o reconhecimento, que, às vezes, é exatamente um sacrifício que você tem que fazer de determinadas coisas que são agradáveis para você. Percebe? Então, não necessariamente aquele que busca o reconhecimento e a fama vai ter o mesmo tipo de vida, né? A mesma personalidade daquela pessoa que vive para fruir os prazeres, que vive em prol das coisas agradáveis, tá? Da mesma forma que aqueles que buscam as coisas agradáveis e o reconhecimento, né, a fama, eles se distinguem daquela pessoa que age em vista da própria ação, né, em vista da contemplação. Aquele que age em vista da contemplação não importa para ele se vai ter prazeres ou desprazeres, e se vai ter reconhecimento ou não reconhecimento, tá? Ele não age em vista do reconhecimento e nem em vista do prazer. Ele age em vista simplesmente de fazer aquilo que ele está fazendo. Ficou claro isso, pelo menos esses três tipos de bens e os três tipos de pessoas, né, relacionadas a eles? Se está tranquilo isso para vocês? É importante que a gente perceba o quanto, em termos naturais, esses bens podem ser alocados também de três maneiras, né? E aí você tem os bens que são exteriores a nós, você tem os bens que são próprios a nós, mas que satisfazem o nosso corpo, e tem bens que satisfazem a nossa alma, ou aquilo que a gente pode chamar de um mundo íntimo, tá? Interno. Então, existem três tipos de bens, né, também, em termos de natureza, tá? Se existia bens em termos de finalidade, né, aquilo em relação ao que as pessoas se dirigem, a gente pode dizer que os bens também se distinguem em termos de natureza, né? Entre aqueles que são bens exteriores, né? Portanto, eles são bens do mundo, né? Por exemplo, um carro, uma riqueza, um diploma, isso são bens exteriores, tá? Os bens do corpo dizem respeito àquilo que é natural ao corpo, portanto, a materialidade do corpo, a sensibilidade do corpo. E, por fim, os bens da alma, né? Aquilo que satisfaz ou que se direciona ao que nós chamamos de íntimo, né? De mundo interior. Tá? O que o Aristóteles vai perceber é que, dentre esses bens, né, da forma como nós colocamos, não só os bens que nós elegemos como finalidade, mas também os tipos de bens devido à sua natureza, é que são os bens da alma que são propriamente ligados ao que se chama felicidade. Tá? Então, essa é a justificativa, né, para o Aristóteles fazer essa espécie de mapeamento, porque ele vai dizer que o que nós chamamos de felicidade não está, ou não pode estar, nos bens exteriores e nem no corpo, e sim naquilo que nós chamamos de mundo íntimo ou alma. Tá? Mas a felicidade, por ser uma certa atividade da alma de acordo com uma excelência, ela se refere à excelência da alma em sua totalidade. Então, veja, da felicidade, né? Se a felicidade ela é oriunda dos bens da alma, é porque, em certa medida, essa felicidade é oriunda de uma atividade da alma. E a atividade da alma que justifica a busca pela felicidade é aquilo que o grego chamava de excelência, né? O termo em grego é aretai, né? Que pode ser traduzido também, né? Que geralmente é traduzido por virtude, tá? Então, se a gente falar tanto excelência quanto virtude, a gente está falando da mesma coisa aqui, tá legal? A virtude, portanto,
é o fundamento da nossa felicidade, né? A gente não pode ser feliz se a gente não for virtuoso. Por quê? Porque a felicidade, como sendo um bem da alma, depende que a alma seja a melhor possível, né? E a alma sendo a melhor possível é exatamente a alma virtuosa, a alma excelente. Perceberam essa conexão? A grande questão aqui é sabermos exatamente o que favorece essa virtude para que a gente consiga obter a felicidade, tá? Esse é o caminho, portanto, que o Aristóteles está tentando trilhar, está tentando mapear aqui para a gente poder entender, afinal, como nós avaliamos as ações humanas, tá legal? A gente pode e precisa também fazer aí uma outra descrição, né, que é a descrição sobre, afinal, o que nós somos, né? Porque se você diz que a felicidade está relacionada aos bens da alma, parece que nós somos só a nossa alma, né? E, claro, o Aristóteles ele não é platônico, né? A gente poderia dizer que o Platão tem esse tipo de visão, que nós somos apenas a nossa alma, né? Isso é uma outra discussão, a gente não vai dizer se de fato Platão tinha essa ideia ou não, mas a gente pode dizer que Aristóteles não tinha essa ideia. Então, o que ele está chamando de alma, na verdade, é um conjunto orgânico que constitui aquilo que é o ser humano, tá? E isso, é claro, que isso que é organicamente constitutivo do ser humano engloba não apenas aquilo que nós entendemos como sendo alma, mas diversos outros elementos, né? Porque para o Aristóteles, a alma ela tem uma gradação que vai da alma dos vegetais, passa pela alma dos animais e chega na alma do ser humano, né? Só que esses três tipos de alma, digamos assim, né, todos eles estão presentes em nós. Nós temos uma parte da alma que é vegetativa, né, que é igual a dos vegetais. Por exemplo, a nutrição, né, o princípio nutritivo e o princípio vital, né, que permite a nutrição, é aquilo que nós temos em comum com as plantas. Mas as plantas, elas não podem se locomover, e elas também não podem perceber a realidade ao redor. Isso quem pode fazer são os animais. Portanto, a alma dos animais tem a capacidade de locomoção e de percepção, coisas que as plantas não tinham, mas que nós temos, né? Só que nós temos algo além ainda dos animais, né? Então, nós temos a nutrição, nós temos a locomoção e a percepção, mas também nós temos a razão, né? Aquilo que o grego chamava de logos, tá? E é por isso que o Aristóteles vai dizer que o homem é um animal racional, né? Zoon logon, né? Ou seja, é um animal dotado de logos. Então, embora nós sejamos esse tipo de ser que possui uma alma com logos, nós também temos uma alma vegetativa e também uma alma animal em nós. Percebem isso? Então, a forma como o Aristóteles está entendendo a alma aqui não é dizer simplesmente que nós somos seres racionais, mas é dizer que nós somos seres organicamente racionais. E aí dizer que nós somos seres organicamente racionais é dizer que a razão depende da nutrição, depende da locomoção e da percepção, né? A alma superior, digamos assim, do ser humano, ela depende da alma dos animais e a alma dos animais depende da alma vegetativa, dos vegetais. No ser humano, o que acontece é que tudo isso está organicamente relacionado, né? Então, é como se a gente dissesse, né? Como se o Aristóteles dissesse, uma cabeça não pode pensar se lhe falta comida. E é muito interessante isso, porque para o Aristóteles, ele vai dizer isso na metafísica, a filosofia ela só surge quando o homem teve uma certa sobra, né? Uma certa abundância das suas necessidades de sobrevivência. Quando ele não precisava mais correr, né, em busca de comida, em busca de segurança, e tinha, em certa medida, uma articulação, né, social e coletiva que permitisse a determinadas pessoas estarem livres de terem que trabalhar, é nesse momento que a filosofia surge,
né? Como nós aqui, né? Nós não precisamos ir trabalhar, né? No sentido braçal do termo, né? No sentido produtivo do termo, né? É claro que a gente está trabalhando aqui, mas é aquilo que se chama um trabalho imaterial, né? A gente está trabalhando com as ideias, trabalhando com fazeres envolvidos com a atividade racional. Mas, veja, a gente só pode fazer isso se a gente está abrindo mão, né, ou pelo menos nos permitem abrir mão da necessidade de fazer um trabalho braçal, né? É porque a gente não tem essa necessidade, ou pelo menos que nós, no momento, não podemos nos estar livres, né, estarmos livres dessa necessidade, é que a gente pode se dedicar às coisas da razão. A razão, então, portanto, para Aristóteles, nunca é uma coisa que para no ar, né, e nunca é uma coisa que nos define completamente. Ela é a condição daquilo que é o ser humano. No entanto, aquilo que é a razão depende de todas as outras coisas que nos constituem, né? Portanto, você jamais vai ver um Aristóteles defendendo que a alma deve ser nutrida sem que o corpo seja nutrido também, né? Você jamais vai desenvolver bem a alma se você não desenvolver bem o corpo também, né? E as qualidades e as questões envolvidas com a materialidade sensível do corpo. Tá legal? Então, quando a gente estiver falando de razão para o Aristóteles, a gente sempre está falando dessa constituição orgânica do ser humano, tá? E, portanto, quando a gente estiver falando de alma, a gente não está falando de uma coisa que sabe, aquela ideia fantasma, né? De uma coisa que sai do seu corpo e vai para o céu, então vai para o inferno. A gente não está falando disso, né? A gente está falando, alma em Aristóteles é o princípio vital. É a vida que está habitando aí em você e que permite a você se nutrir, né? Realizar o processo de nutrição, realizar o processo de crescimento, realizar o processo de locomoção, realizar o processo de percepção sensorial das coisas do mundo e, por fim, realizar o processo de pensamento. Tá? Tudo isso está envolvido na concepção de alma para o Aristóteles, né? Então, portanto, quando a gente fala de bens da alma, a gente está falando de uma coisa bem mais abrangente do que propriamente se satisfazer com ideias, né? A noção, geralmente, que as pessoas têm, né, de que, mas o Aristóteles, então, é um racionalista, um intelectualista. Está querendo dizer que a gente só se satisfaz se a gente ficar discutindo ideias, né? Não necessariamente, né? Os bens da alma são os bens que estão envolvidos em toda essa dinâmica de favorecimento da vida que há em nós, né? Dessa vida orgânica que há em nós, tá? Tranquilo até aí? Se está tranquilo, percebam que, embora a gente tenha como natureza essa condição, né, orgânica da razão, quando Aristóteles aponta para a felicidade como algo próprio aos bens da alma, e, portanto, ao bem ligado àquilo que, na natureza humana, é o determinante, que é a razão, é porque exatamente em vista da razão que nós conseguimos avaliar a nossa possibilidade de uma ação livre. Percebe que, para a gente dizer que existe uma ação livre, e aí lembre, né, daquilo que o Sócrates dizia, né, como uma ação livre, uma ação feita por livre e espontânea vontade, né, sem pressão, sem coerção, quando você pensa em uma ação livre, o que você está pensando, na verdade, é uma ação em que você, como agente, tem a capacidade de escolher. Tá legal? Boa noite, Lucas. Percebe que tem essa configuração, né, de você entender uma ação como possível exatamente no momento em que você percebe que a razão ela tem um papel fundamental nessa ação. E é por isso que a gente diz que só os seres humanos agem, né? Os animais e as plantas, eles, na verdade, reagem ao meio ambiente. Nós agimos. E nós agimos por quê? Porque nós temos a possibilidade de escolher. O que nos dá a possibilidade de escolher? É a razão. Tá legal? Então, por isso que a felicidade é um bem da alma, né? Porque ela acaba sendo uma consequência das boas escolhas. Portanto, uma consequência da virtude da alma. Portanto, uma consequência da razão, tá? Uma razão
utilizada da melhor maneira possível, certo? Pois bem, essa é interessante que ele usa aqui três tipos de discursos que existem, né, que fazem com que a gente pense na ação como sendo decisivas para a gente pensar na ação como sendo livre, né, que é o discurso da advertência, o da censura e o da exortação, né? Quando você adverte alguém, né, não faz isso não, né, ou o imperativo, né, isto daqui não deve ser feito, não matarás, né, uma exortação, uma advertência ou uma censura, todos esses tipos de discurso, eles são tributários de qualquer possibilidade de a gente ser livre, tá? Não faria sentido, o que o Aristóteles está querendo dizer é o seguinte, não faria sentido nós utilizarmos esses discursos se a gente não fosse livre, e, portanto, se a gente não fosse racional. Então, a palavrinha logos, que para o grego é ao mesmo tempo razão e discurso, ela se transforma aqui em ética em um discurso capaz de nos convencer racionalmente a fazer certas coisas e a evitar outras. Então, esse discurso que é capaz de nos convencer a fazer certas coisas e evitar outras, ele vai ter exatamente um caráter ético. Por quê? Porque ele nos conduz aos bens da alma, que, por finalidade, é a nossa felicidade. Tranquilo? O tipo de... A gente já tinha falado um pouco disso, né? Sobre o que seria, afinal, a ação. E a ação sempre tem que ser levada em consideração, né? Se você pensa a ação, alguém agindo, pensa lá no caso lá do nosso... do cara que está lá no trilho, ele é o responsável, né, por mudar o trilho de direção, está vindo o trem, ele tem que tomar uma decisão. Percebam, a situação em que a pessoa está e que precisa agir, coloca para essa pessoa um dilema. Portanto, existe aí, para a gente poder entender o que significa uma ação, a gente entender também o contexto no qual essa ação está inserida. Portanto, aquilo que nós podemos chamar de as circunstâncias, tá? Sempre, para você ser capaz de avaliar uma ação, é necessário que você conheça as circunstâncias da ação, tá? Mas existe outra coisa, né? Pensem lá também no documentário lá do Mercenário, né? Existe a circunstância da ação, de matar ou não matar aquela pessoa que ele foi paga para matar, né? A circunstância está ali colocada, ele prendeu o sujeito e agora tem que exterminá-lo ou não. No caso dele, ele não titubeia, né? Ele sabe que ele vai fazer aquilo, ele só quer conversar um pouco com a vítima antes, né? Mas por que ele sabe que ele quer fazer aquilo? Por que ele sabe que ele tem que fazer aquilo? Porque ele não segue apenas as circunstâncias. Veja, a circunstância do cara, né, e da conversa, em outras pessoas, vamos dizer assim, poderia sugerir que a fala daquela vítima e tal, oferecendo mais dinheiro ou não, poderia modificar a decisão dele, né? Poderia sugerir que ele tomasse uma outra decisão, ou seja, não matar a vítima, né? Percebe que a vítima tenta ali a todo momento convencer o mercenário para que ela não seja morta, né? O que acontece ali? É exatamente uma tentativa da vítima de modificar a motivação do agente, tá? Então, veja, quando a gente está pensando em uma ação eticamente avaliada, a gente pensa não só em termos das circunstâncias nas quais essa ação está inserida, mas também em termos de motivação, tá? Então, aquele agente tem uma motivação para fazer determinada coisa. Tranquilo? Então, pensar sempre em termos de circunstância e motivação. Se vocês pensarem assim, que as circunstâncias são as coisas externas ao agente e a motivação é a coisa interna ao agente, fica mais fácil de vocês lembrarem que sempre tem essas duas coisas, né? Essas duas acepções, vamos dizer assim, essas duas colocações necessárias para a gente entender uma ação eticamente.
Mas veja, quando eu estou falando do cara que tem que puxar a alavanca, ou então do assassino lá que vai matar ou não a vítima, são ações possíveis. A ação ainda não aconteceu. Né? Eu estou falando de agentes que têm a liberdade de agirem de uma determinada maneira ou não. Mas eu só posso avaliar uma determinada ação depois que ela aconteceu. Né? Então, vai dizer o Aristóteles, só existe a avaliação ética de uma determinada ação, ou seja, eu só posso colocar uma ação em termos avaliativos, eticamente, se ela já aconteceu. Eu não posso avaliar uma ação em termos das premeditações da pessoa que vai fazer, ou então das circunstâncias nas quais as pessoas têm para agir, né? Perceba, isso, por exemplo, aparece muito em vários discursos, né? Tipo, aquela pessoa ali tem um diagnóstico de psicopata. Então, ela muito provavelmente vai escolher determinadas ações que vão torná-la um psicopata, né? Ou seja, o determinismo biológico daquela pessoa vai fazer com que ela realize aquele tipo de natureza em vista das ações que ela acaba não escolhendo, né? Ela sempre vai escolher em vista de realizar a natureza da sua psicopatia. Então, em todas as situações, ele vai sempre estar determinado por isso, tá? Isso não é eticamente avaliável, tá? Porque eu não posso avaliar que ele, no futuro, vai agir exatamente de acordo com aquilo que constitui não só as motivações, mas também as circunstâncias. Por quê? Porque ele pode estar em uma determinada circunstância, ser capaz de modificar as suas motivações e, com isso, né, estando em circunstâncias diferentes e motivações diferentes, acabar agindo de uma maneira diferente. Mesmo assim, mesmo que ele esteja em circunstâncias iguais e com motivações iguais, pode ser que ele acabe escolhendo de uma maneira diferente. Tá? Isso é o indeterminismo do livre. Eu não gosto de usar a palavra livre-arbítrio, né? Porque ela remete a uma teoria mais da liberdade enquanto fundamento religioso, tá? Mas o que eu estou falando aqui é de liberdade em termos de racionalidade, tá? Existe sempre a possibilidade do imprevisto, do imprevisível. E é isso que torna o estudo da ética aquilo que eu estava falando lá no início, né? De contingente. A gente nunca sabe, de fato, determinar como vai ser a escolha de alguém, tá? Por isso que eu só posso avaliar eticamente uma ação realizada. Então, veja, no caso do maquinista, lá do cara do trilho, eu só posso avaliar eticamente não o dilema dele. Eu não consigo avaliar eticamente o dilema dele, e sim a decisão que ele vier a tomar, seja puxando a alavanca para o trem matar os 4 trabalhadores, seja para o trem matar a criancinha presa no trilho, tá? É depois que a ação aconteceu, é que eu tenho a possibilidade de avaliá-la eticamente. Tá legal? Então, a avaliação ética, ela é sempre em vista do passado. Tá? Isso vai ser importante porque esse é o primeiro tópico, vamos dizer assim, né? A primeira etapa da avaliação ética. É necessário que uma determinada ação para ser avaliada, ela já tenha acontecido, e, portanto, eu sempre estou olhando para trás, né, para o acontecido, para o passado. Tranquilo esse ponto? Isso vai ficar agora claro quando a gente for entender a segunda etapa da avaliação ética. Qual é a segunda etapa da avaliação ética? É eu fazer o caminho de escolha e de decisão daquela pessoa no momento em que ela agiu. E aí eu vou tomar, portanto, o princípio de avaliação daquilo que ele poderia fazer e não fez, né? Se aquilo que ele poderia fazer e não fez era melhor do que aquilo que ele fez, né? Então, portanto, essa ação ela vai ser avaliada como eticamente ruim, né? Da mesma forma que se aquilo que ele poderia fazer era pior do que aquilo que ele fez, então a decisão que ele tomou é eticamente boa, tá? Tá tranquilo até aí, gente? Vou dar uma pausa para vocês colocarem alguma dúvida que vocês tenham em termos aí do que nós acabamos. A gente vai ver agora onde é que, afinal, entra a virtude, tá? Antes da gente ver onde é que entra a virtude, é importante a gente falar uma coisa que a gente já falou, tá? Que
existe uma espécie de círculo, né? Não é um círculo vicioso, tá? Mas é uma vinculação necessária. Eu até fiz essa vinculação no material que eu mandei para vocês, né? Tem lá a ação. Essa ação ela é feita em vista de um determinado caráter, né? Então, por exemplo, tem o caráter do mercenário. O mercenário tem a motivação de ser pago para fazer, de fazer aquilo que ele é pago para fazer, né? Então, a ação dele vai corroborar esse tipo de caráter. Qual é o caráter? É o caráter da fidelidade ao pagamento, né? É a fidelidade ao recebimento que ele teve, né? Ao compromisso que ele teve, tá? No entanto, quando ele faz esta ação, a constância dessa ação torna-se um hábito, né? E aí seria o terceiro elemento, tá? Então, eu tenho um caráter, esse caráter age em vista de uma determinada circunstância e realiza uma ação. Essa ação, com relação a esse caráter, ela acaba se repetindo. E conforme ela vai se repetindo, ela vai criando um hábito, de modo que eu posso acabar repetindo a mesma ação se as circunstâncias forem as mesmas, tá? Ou, às vezes, em circunstâncias diferentes, mas desde que eu me sinta motivado a agir de uma determinada maneira, eu posso acabar agindo sem pensar, agindo sem escolher, ou o que a gente chamaria de uma ação espontânea, tá? Nesse caso, o que ocorre? Ocorre que essas ações estão criando um hábito, e é esse hábito que está favorecendo a que eu sempre faça um determinado tipo de ação. No entanto, se eu não tenho um estudo ético, se eu não estou sendo avaliado eticamente, eu posso estar habituado a fazer uma coisa que não é eticamente saudável, que não é eticamente válida, que não é eticamente valorada. Logo, eu posso estar com esse hábito aqui, né? Então, veja, tem o tripé, tem o caráter, a ação e o hábito aqui. Eu posso estar com esse hábito influenciando o meu caráter para que ele se corrompa, né? E o que é o caráter corrompido? É o caráter em que o hábito é sempre de fazer determinadas ações ruins, né? Ou determinadas ações que são eticamente não desejáveis, tá? O que está pressuposto aí é que a gente pode mudar o nosso caráter, tá? Isso é interessantíssimo no Aristóteles, tá? Diferente de várias outras teorias, em que, por exemplo, você pensa o ser humano como nascendo de uma determinada maneira e quase como a sua personalidade sendo constituída ali, um determinismo biológico, às vezes um determinismo social, né? Ele está numa circunstância de miséria, numa circunstância de escassez, ele não poderia ter agido diferente, né? A situação social oprimiu para que ele acabasse fazendo daquela maneira, né? Agisse daquela maneira. Então, vocês veem esses tipos de explicação acontecendo, quando, na verdade, o que o Aristóteles está dizendo é, para eu avaliar eticamente uma ação, é necessário que eu entenda que essa ação influencia no meu caráter, tá? E como é que ela influencia no meu caráter? Quando ela gera-se em hábito, quando ela se torna um hábito, tá? E falar em hábito é falar de uma coisa que é espontânea, né? Então, eu acabo agindo inconscientemente, eu acabo agindo sem pensar, né? Por quê? Porque eu estou habituado a fazer daquela forma. Tá legal? Então, eu tenho aí uma descrição com o Aristóteles, né, e da forma como ele nos apresenta, que nos coloca a questão da liberdade de uma maneira ainda mais interessante, tá? Porque não só eu tenho a possibilidade de deliberar, de escolher aquilo que eu devo fazer ou não, mas eu tenho, inclusive, uma maneira de mudar o meu caráter. Então, veja, eu posso estar consciente de que eu tenho um caráter cleptomaníaco, tá? Então, eu tenho uma compulsão por roubar. Só que eu posso, conforme eu vou tomando conhecimento das minhas ações, eu vou percebendo que aquilo ali não é bom, né? Que aquilo ali não é eticamente valorável, né? Eticamente desejável. Então, eu posso, por meio de determinadas ações, então eu vou agindo, quando eu vejo uma determinada situação, eu começo a
a agir de uma determinada forma para poder me afastar daquela situação, e conforme eu vou me habituando a agir dessa maneira, né, para me afastar de uma determinada situação, eu vou acostumando o meu caráter a fazer essa fuga. Na medida em que eu vou acostumando o meu caráter a fazer essa fuga, logo eu vou modificando, né? Eu tenho a possibilidade de ir modificando o meu caráter através desse hábito, tá? É claro que isso é bastante controverso, tá? Essa é a forma como Aristóteles entende. Você precisaria aí pressupor, por exemplo, a possibilidade de que o caráter, de certa maneira, ele fosse maleável, né, em todas as suas dimensões, quando, por exemplo, a gente pode dizer que no caráter biológico, né, na dimensão biológica do caráter, a gente não tem muita possibilidade de interferência, assim, né? A gente tem alguma interferência, mas não muita. Então, até que ponto, né, os nossos hábitos eles podem mudar o nosso caráter? Isso ainda é uma incógnita. O que o Aristóteles, no entanto, nos expõe é que existe a possibilidade, né? Existe, e isso qualquer pessoa, né, que já tenha tido uma experiência de hábito na vida, né, de se habituar a fazer uma coisa, né, escrever, por exemplo, andar de bicicleta, são hábitos que a gente cria, né, e esses hábitos, eles modificam as nossas escolhas, né, eles modificam o nosso caráter. A gente se torna uma pessoa diferente no momento em que a gente se habitua a fazer certas coisas e não outras, tá? Então, o que o Aristóteles está querendo dizer é que, em última análise, a nossa liberdade também é a da possibilidade de nós modificarmos o nosso próprio caráter, né? E a palavra em grego, tanto para ethos quanto para hábito, elas são parecidíssimas, elas só mudam a primeira letra, né? Isso que o Aristóteles está chamando de ethos e de caráter e de hábito, tá? Que é a palavrinha ethos, né? Só muda o e da frente, né? Porque o grego tem dois es, né? Tem o epson e o eta. Então, quando você tem o caráter, você tem uma palavra, quando você tem o hábito, você tem outra, né? Então, só modifica aí uma letra no sentido do Aristóteles querer mostrar exatamente a vinculação entre as duas. Chegando ao ponto de alguns teóricos dizerem que o caráter nada mais é do que o hábito, tá? E que as duas coisas não poderiam ser distintas. Não é o nosso caso. A gente vai entender aqui as duas coisas como sendo distintas e, na verdade, uma influenciando ou podendo influenciar a outra. É o que a gente vai falar agora, porque, em alguma medida, a gente depende do interesse de se entender, primeiro, os valores que configuram essas escolhas, né, que a gente vai fazer para realizar determinadas ações, e, em segundo lugar, as virtudes que vão orientar esses valores, tá? Ou como é que eu vou chamar? Virtude e vício. Vou chamar de vício, tá? Essa é uma dicotomia que existe na língua latina, tá? A gente aprendeu que a palavra em grego, né, para virtude, que é areté, estaria oposta à palavrinha vício, né, no latim, né? Então, virtu e vício são palavras latinas, para tentar traduzir a areté e o kakós, né, o erro, né, seria em grego, tá? O mal, tá? A gente não tem uma boa tradução para colocar assim em oposição à virtude e à excelência, tá? É só você pensar assim, por exemplo, a excelência, ela é própria, por exemplo, de qualquer coisa, né? O grego entendia como qualquer coisa tendo uma excelência. Então, por exemplo, a excelência do olho é enxergar bem, né? Por quê? Porque a natureza do olho é ver. Então, se ele realiza a sua natureza da melhor maneira possível, ele é excelente. Da mesma forma que um martelo, né, ou então um machado, tá? Uma faca, o machado, qual é a excelência do machado ou da faca? É cortar. Então, ele vai ser excelente na medida em que ele corta muito bem, tá? Quanto melhor ele cortar, melhor machado, melhor faca ela será. Então, veja, para eu poder avaliar a consequência
Para eu avaliar a pessoa, né, que está agindo, eu preciso avaliar a consequência da ação, né? Qual é a consequência? É se ele está cortando ou não, se ele está enxergando ou não. Portanto, se a pessoa está agindo virtuosamente ou não, tá? Para eu saber se a pessoa está agindo virtuosamente ou não, eu preciso ter uma noção da virtude, né? Portanto, uma noção das excelências. Tá? É por isso que eu estou fazendo esse movimento, para a gente chegar ao ponto de saber quando é que eu consigo avaliar, de fato, uma ação para ver se ela é boa ou não. Tá? Então, esse é o caminho do Aristóteles. Então, veja, nesse tipo de analogia que a gente pode fazer com uma faca, né? Pense, uma faca ela é boa se ela corta. A natureza da faca é cortar. Qual é a natureza do homem? Né? Dentro disso que nós falamos desde o início da aula, que espécie de natureza vocês acham que o homem tem? O ser humano, né? Parece que é a natureza de falar bem ou de pensar com clareza. Se a gente seguir aquele caminho da alma. Sim, em última análise, usar o logos, tá? A gente pode colocar aí o termo em grego para abranger todas essas acepções que você falou, né? O Vinícius falando de falar bem, pensar, o Maurício falando de pensar também. Ou seja, em última análise, realizar, ser bom naquilo que nós somos, é realizarmos bem a nossa natureza. E o que é a nossa natureza? É aquilo que o Aristóteles chama de logos, né? Ou seja, é aquilo que nós temos e que ninguém mais tem. Tá? Isso é o que nos determina enquanto seres humanos. Se é o logos que nos determina enquanto seres humanos, lembrem sempre da visão orgânica da alma, tá? Então, não estou levando em consideração só o logos, estou levando o ser humano como um todo, tá? Mas o logos é aquilo que nos diferencia. Portanto, é em relação a ele que toda a natureza humana gira em torno, digamos assim, tá? A natureza humana do vegetal, toda ela diz respeito à nutrição e à procriação, tá? Toda a natureza do vegetal, ela está disposta para isso, tá? Ou seja, um bom vegetal, uma boa árvore, vai ser exatamente aquela que se nutre bem e se reproduz de uma maneira desejável, tá legal? Da mesma forma que o ser humano, quando realiza bem a sua natureza, é porque ele está realizando bem o seu logos. Veja, se é no logos que está a nossa possibilidade de liberdade na hora de agir, e por que está no logos a nossa liberdade de agir? Porque é no logos que eu tenho a possibilidade de escolha, né? Então, o ser humano excelente vai ser aquele que faz as melhores escolhas, tá? O que são as melhores escolhas? São aquelas escolhas direcionadas pelos melhores valores, né? Ou por aquilo que a gente entende como sendo as virtudes, tá? Então, de fato, se eu tenho uma escolha, né, suponhamos lá o caso do cara no trilho, né, se ele puxa a alavanca para poder não matar a criança e matar os trabalhadores, ele abriu mão do valor da responsabilidade, né, em termos profissionais, porque ele era pago para fazer isso, ao contrário do mercenário, por exemplo. O mercenário era pago para matar, ele matou, né? Então ele realizou a sua escolha baseado no valor do compromisso, da responsabilidade. No caso do trem, né, suponhamos que ele tenha puxado para livrar a criança, ele optou pelo valor, não da responsabilidade, do compromisso profissional, mas pelo valor do ser humano, né, ou da vida humana, né, ou por aquilo que ele imagina que uma criança possa ter em termos de futuro, né, de possibilidade. Então, ele achou melhor, por bem, evitar que a criança morresse e não os 4 caras trabalhadores. Quando ele opta por uma dessas duas coisas, né, ele está escolhendo um determinado valor, né, ainda que ele não escolha isso conscientemente. Tá? Algumas escolhas que nós fazemos, elas acabam tendo conscientemente essa atribuição de valor, como no caso do mercenário. Lembra que no vídeo lá, o documentário do mercenário, ele insiste que ele segue o princípio ético de agir conforme os seus princípios, né? Ou seja, ele está muito consciente de que ele está agindo, escolhendo um determinado valor.
percebe? E ele faz isso tão mecanicamente, quase, né, que ele acaba, às vezes, não precisando decidir, porque ele já sabe o que ele vai fazer, tá? De tão mecânica que a coisa acaba sendo, tá? Mas, se eu tenho que optar por duas opções, né, se eu estou dentro de um dilema e eu preciso optar, fazer uma opção, vai dizer o Aristóteles, toda escolha, ela comporta um determinado conjunto de valores, né? Uma determinada escolha por valores, né? Ainda que eu não tenha consciência desse valor, né? Esse valor ele só vai estar consciente após a ação estar realizada, né? Inclusive para o próprio agente, né? É por isso que a primeira etapa de avaliação de uma ação ética está na realização da ação. Eu só posso avaliar eticamente uma ação depois que ela aconteceu. Como é que eu avalio essa ação? A partir dos valores, tá? O que eu estou chamando de valor aqui, em outras palavras, é aquilo que Aristóteles chama de excelências, tá? Ou seja, os valores do ser humano são aquilo que orientam a gente para a realização do melhor, né? Portanto, aquilo que nos torna virtuosos. No Aristóteles, existe uma noção que é central, que é a noção de meio termo, tá? E aí, o que é a avaliação a partir do meio termo? Por exemplo, com relação à coragem. Se uma pessoa ela realiza uma determinada ação, essa ação ela pode ser qualificada de 3 maneiras. Suponhamos alguém numa guerra, tá? Tem um soldado lá no exército, ele está indo, está avançando, a tropa dele está avançando, tá? De repente tem uma hora que ele percebe que não vai dar mais para avançar, e aí ele se esconde. Só que ele se esconde prevendo que ele vivo vai ser mais útil para fazer uma determinada coisa, tipo estourar uma bomba para destruir, sei lá, o QG inimigo, tá? Então ele se esconde, imaginando que depois que todo mundo dizimar os outros, né, os amigos dele, ou se alguns outros amigos se safarem, ele vai conseguir escapar e ser mais útil para o seu exército, destruindo o exército inimigo com uma bomba, tá? Então ele optou por isso, mas veja, a ação dele é uma fuga. Fugir do campo de batalha é, teoricamente, né, visto no âmbito militar, como deserção, né? Quando você for avaliar essa ação, e aí, claro, você precisa saber qual foi toda a finalidade da ação dele e se ele realmente conseguiu depois explodir o QG inimigo ou não, né? Mas suponhamos que ele tenha conseguido. A premeditação dele foi certa, ele conseguiu ficar lá até o anoitecer, conseguiu dar uma fuga e colocou uma bomba no QG inimigo, conseguiu destruir, né? E ainda se safou. Quando ele voltar, o exército vai condená-lo como sendo desertor. Como assim? Você é o único que sobreviveu. Você provavelmente desertou. E aí ele vai te falar, sim, eu desertei num determinado momento porque eu me escondi para poder realizar uma determinada ação. Vocês podem ir lá e ver que o QG inimigo foi destruído. E aí as pessoas vão testificar a ação dele e vão colocá-lo como um herói. Olha, veja, né? Ele sai de um âmbito para ir para outro âmbito, né? São quase 2 extremos, assim. Você ser condenado no âmbito militar por ser um desertor, que é a pior das condenações, e outro âmbito, que é o âmbito da honra, do reconhecimento, que é de você ser um herói, tá? Como ele obteve isso? É porque quem está avaliando a ação precisa ter claro qual é o tipo de realização que aquele soldado fez, tá? Suponhamos que o cara tenha se escondido e tenha morrido, ele não conseguiu destruir o QG. Provavelmente o final da ação dele vai ser qualificada como deserção, né? Ele tentou se esconder e acabou sendo vítima da sua própria covardia. Ele vai ser, no final, avaliado em termos de covardia, tá? Ou seja, alguém que fugiu do campo de batalha com medo de morrer. A covardia é um primeiro valor, tá? Isso que eu estou chamando de valor. O valor oposto à covardia, né, aquele que seria o extremo, não é a coragem, vai dizer o Aristóteles, né? E esse é o ponto interessante do Aristóteles, porque o Aristóteles meio que elabora algo que está fora do nosso senso comum, né? No nosso senso comum, você rapidamente colocaria o sujeito que não é covarde como sendo corajoso, né?
mas não é. A coragem não é o outro extremo. O extremo da covardia é a audácia. Né? Ou seja, você tem alguém que é covarde, a pessoa que é diametralmente oposta, né, ao covarde é o audacioso. O que é o audacioso? É aquele que não tem medo de nada. O que é o covarde? É aquele que tem medo de tudo. Né? Então, entre o covarde, que tem medo de tudo, e o audacioso, que não tem medo de nada, você encontra o meio termo. Aquele que sabe o que ele precisa temer ou não. E é por isso, né, enquanto ela é algo, né, um valor que está no meio termo, como intermediário entre dois extremos, é que este valor se torna uma virtude. Então, veja, olha, nós estamos caminhando aqui para poder sabermos quando que nós avaliamos uma ação, como nós podemos avaliar uma ação. No caso do cara que fugiu do campo de batalha e conseguiu destruir o QG inimigo, dentro do conjunto da ação como um todo, das realizações que ele fez como um todo, ele precisa ser colocado no campo da coragem. Por quê? Porque, embora ele tenha tido um certo receio, né, de morrer, e, portanto, ele não foi audacioso, ele preservou a vida dele não por medo completo de morrer, mas colocando-se em risco, novamente, para destruir o QG inimigo. Então, ele agiu de uma maneira intermediária, portanto, ele pode ser atribuído aí como alguém corajoso, porque ele nem agiu intempestivamente, no sentido de não ter medo de nada, da mesma forma que ele não fugiu completamente, né? E ficou com medo de tudo e não fez mais nada. Tá? Percebem que os extremos, eles nos colocam duas situações que, vai dizer o Aristóteles, são viciosas. Tá? Ou seja, elas são ruins, os extremos são ruins. Tá? Essa é uma noção aristotélica básica, tá? Que a gente não encontra, por exemplo, no Platão, e às vezes a gente vê isso em Sócrates. Tá? Mas a noção interessantíssima que é colocada pelo Aristóteles como uma novidade é que você só tem a virtude quando você encontra o meio termo entre dois valores extremos. Tá? Então, isso que eu estava tentando responder ao Vinícius, da forma como nós avaliamos uma determinada ação, a gente precisa avaliar essa ação em termos dos valores que condicionam a escolha pela qual essa pessoa fez uma determinada ação. Tá? Esses valores vão ser colocados dentro de um gradiente, e se ele optou pelo meio termo, então ele optou pelo valor da virtude. Né? Se ele ficou entre os extremos, ele optou pelo valor do vício. Né? Portanto, ele optou por uma má ação. Né? Então, uma ação boa, portanto, é aquela que ocupa o meio termo entre dois extremos. Tá? Essa vai ser a descrição que o Aristóteles vai fazer de todas as virtudes. Tá? Tanto a coragem, quanto a temperança, a justiça, magnanimidade, todas essas virtudes, elas são colocadas entre dois extremos, tá? Às vezes, a gente não tem o nome de um dos extremos, mas no momento em que a gente percebe que existem dois extremos, esses dois extremos são ruins, a opção virtuosa, portanto, a opção pela melhor escolha, é a opção pelo meio termo, né? Pelo caminho do meio. Tá? Lembra que eu falei para vocês que a avaliação avaliação ética de qualquer ação tem duas etapas. A primeira etapa é a ação realizada. Né? Então, eu só posso avaliar eticamente uma ação se ela já se realizou. Né? Eu não posso imaginar que eu estou avaliando simplesmente o cara que está pensando. Tá? Por exemplo, eticamente, isso é muito interessante, porque você vê, tem uma coisa no cristianismo que diz assim, né? Acho que é uma das palavras do Cristo que diz assim, se você já cobiçou alguém no pensamento, você já pecou, percebe? Você não precisa realizar aquilo, porque aquilo já aconteceu na sua mente. Isso é completamente distinto daquilo que o Aristóteles está falando. Tá? O que o Aristóteles está dizendo não existe como eu condenar nada no pensamento de ninguém se isso não se tornou uma realidade, se isso não tornou-se realizável. Né? Ou seja, se o cara lá cobiçou, mas não pegou ninguém, né? Não realizou nada daquilo que ele estava cobiçando, então ele não pecou, né? Ele não fez uma ação ruim, tá? Simplesmente porque ele pensou, imaginou, enfim, isso não faz sentido eticamente. Mas, porém, né, o acréscimo está aí. Depois de realizado,
eu consigo avaliar esse tipo de pensamento que deu origem a essa ação. Então, depois que a ação foi realizada, eu faço primeiro a avaliação sobre os valores que condicionaram essa ação, né? Lembra que esse é o primeiro passo. E aí eu vou dizer, ó, esta ação, ela guiou-se pelo valor dos extremos e não pelo valor do meio termo. Portanto, ela não agiu eticamente, tá? Ou melhor, ela não agiu de uma maneira boa, né? Ou virtuosa, tá? Ela agiu de uma maneira viciosa, né? De uma maneira ruim, digamos assim, tá? Depois que eu faço essa avaliação, então essa é a primeira avaliação de uma ação em vista daqueles valores que foram escolhidos, tá? Mas eu tenho que realizar uma segunda avaliação, né? Em vista daquilo que poderia ser feito, tá? E aí, claro, se eu faço uma avaliação desse tipo, eu tenho que levar em consideração não apenas as circunstâncias que alguém teve para agir de uma determinada maneira, mas também as consequências que essa ação teve, inclusive sobre o agente, tá? Então, por exemplo, eu posso ter agido com coragem, né? Vamos dizer o cara aí do exército. Ele pode ter tido a coragem de agir fugindo do campo de batalha para poder ser útil em um outro momento. Só que ele não conseguiu ser útil em outro momento, ele acabou morrendo, né? Alguém pegou ele no flagra e pronto. Ele morreu, acabou a estratégia dele, né? Ele tinha a estratégia, inclusive, de ir lá, matar lá, destruir lá o QG inimigo, mas ele não conseguiu realizar isso. Se ele não conseguiu realizar isso, o que ficou foi a última ação que ele realizou. Percebe? Então, veja, se eu avalio essa ação, eu tenho que avaliar primeiro o que ele realizou, e aí, claro, vai parecer que ele foi um covarde, porque ele simplesmente fugiu e acabou sendo pego, né? Isso é o que fica para as pessoas que estão em volta, né? Mas existe um outro tipo de valor, mas essa segunda avaliação, veja, é sempre o agente que faz, nunca são as pessoas, tá? O primeiro tipo de avaliação é exatamente externo, né? Nós podemos avaliarmos a ação de alguém e avaliarmos as circunstâncias de alguém. É claro que nós, agindo, podemos fazer a mesma coisa. Nós temos de avaliar a ação dos outros, ela é sempre parcial, tá? Essa é a noção que eu queria mostrar para vocês. Por quê? Porque existem dois processos de avaliação. E o segundo processo de avaliação, que é esse interno, né, do sujeito que agiu, ele é sempre próprio do agente, né? A pessoa que está fora jamais vai saber se o cara foi um covarde ou não. Para as pessoas que estão do lado de fora, né, para o exército do cara, o cara vai aparecer como um covarde. Por quê? Porque ele fugiu, acabou morrendo e foi bem feito para ele. Percebe? As pessoas vão pensar isso dele. A não ser que ele tenha escrito lá um testamento, né, na hora, um bilhetinho, né? Minha ideia está sendo essa, blá, 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 blá. E aí, de repente, o cara morre, mas acham esse bilhete no uniforme dele. As pessoas vão ser capazes de pensar igual ao que ele tinha pensado. E aí, a avaliação sobre a ação pode ser diferente, né? Olha, ele tinha a intenção diferente, ele não estava fugindo, ele estava tentando ser útil de uma outra maneira, só que ele foi pego numa cilada. Veja que essa segunda possibilidade é sempre interna, então a gente nunca pode ter essa possibilidade de avaliar isso, a não ser que o agente nos fale, a não ser que o agente nos conte, a não ser que o agente nos descreva esse processo de acordo com o que ele avalia de si mesmo. Tá? Sobretudo, por quê? Porque esse segundo processo de avaliação diz respeito às consequências da ação. Então, veja, ele pode ter conseguido lá sair do campo de batalha, mas não ter conseguido destruir o QG. Mas, mesmo assim, ele saiu vivo. E aí ele volta para o... Estou dando uma quarta situação agora, tá? Ele pensou em sair do campo de batalha e destruir o QG, ele não conseguiu e volta para as tropas aliadas. O que vai acontecer com os seus amigos? Vão achar que ele desertou. Mas veja, se ele narra o plano dele e ele diz que ele não conseguiu, as pessoas podem olhá-lo de uma maneira diferente. Olha só, não, então você não fugiu, você tentou ser útil. Tá bom, a gente vai te dar mais uma chance.
Percebe? Mas esse segundo elemento foi trazido pelo próprio agente. As pessoas não tinham acesso ao que acontece dentro do agente. É claro que, nesse momento, você tem aí uma possibilidade de falha, né? Ou seja, alguém pode dizer que estava pensando alguma coisa quando, na verdade, não estava. Nesse âmbito, só a pessoa pode saber se ela agiu virtuosa ou não. Essa é a grande questão, tá? Nesse segundo ponto, não dá para a gente dizer que as pessoas externamente podem nos avaliar. Então, a primeira consequência é qualquer avaliação externa da ação, ela sempre é parcial, porque ela não acessa a segunda parte da avaliação ética. E segundo, dado que a segunda parte da avaliação ética depende do agente, essa avaliação nunca é segura para quem está fora, né? Inclusive para o próprio agente, né? Às vezes os próprios agentes se enganam, né? Se auto-enganam. Eu agi valorosamente, eu agi corajosamente. Mas, na verdade, ele estava sendo um covarde, ele sabe que ele estava com medo, né? Ou pelo menos ele sentiu um medo ali e agiu em vista do medo e não da coragem, tá? Mas, por alguma circunstância, ele acabou sendo favorecido. Mas ele, internamente, sentiu que estava agindo era por medo e não por coragem. Veja, isso é muito mais sutil, percebe? Essa segunda avaliação, ela é muito mais difícil porque ela é feita por quem está agindo. E por que alguém que está agindo precisa fazer essa avaliação? A primeira avaliação, ela é quase uma imposição, porque ela vem de fora, né? As pessoas vão avaliar a sua ação e vão ver que você agiu de uma determinada maneira e não de outra, né? E vão te condenar ou então te louvar. Mas veja, pode ser que eu esteja sendo louvado por uma ação que eu não fiz, né? Eu agi de uma maneira não louvável e estou sendo louvável, né? Eu guardei um dinheiro, salvei um dinheiro, né, de alguém e estou sendo colocado lá como um cara, o redentor, né? Só que, na verdade, eu não fiz nada demais, ou então, inclusive, roubei aquele dinheiro e não o salvei, tá? Então, veja, eu sei do princípio que moveu a minha ação e só eu posso avaliar ao final exatamente aquilo que eu fiz. As pessoas têm uma visão parcial sobre ela. Só eu posso ter uma visão final. Isso mostra, em certa medida, que a avaliação ética ela é sempre parcial, mas, ao mesmo tempo, ela nos mostra que, eticamente, nós precisamos, enquanto indivíduos, estar atento às nossas próprias ações. Porque, senão, a gente acaba a gente acaba tornando determinadas ações como hábito quando elas estão trazendo prejuízos ou malefícios para o nosso caráter. Tá? Que é exatamente aquilo que é modificado com o hábito. Então, quando a gente faz uma avaliação ética, primeiro a gente faz uma avaliação ética em termos das consequências dessa ação, portanto, da ação realizada. Num segundo momento, eu preciso avaliar como que eu tomei essa ação, né? Quais são as motivações que eu tive para agir daquela maneira. E aí, nesse momento, só o agente que pode fazer esse tipo de avaliação. É claro que há possibilidades, né? Por exemplo, o método socrático é a possibilidade de você fazer uma avaliação ética junto com o interlocutor, né? O Sócrates ia perguntando para saber quais eram as motivações do interlocutor. E aí, claro, nesse diálogo, às vezes as pessoas eram pegas desprevenidas, né? E acabava se denunciando. É muito parecido com o que acontece, por exemplo, numa sessão de terapia, de análise do psicanalista, né? As pessoas analisadas, elas vão descrevendo as suas motivações, os seus comportamentos, e isso faz com que o analista tenha uma possibilidade de avaliação melhor daquele caráter, né? Avaliação melhor dos hábitos e do caráter daquela pessoa. Mas veja, eu só posso acessar essa segunda forma de avaliação se o agente descrever, se o agente estiver consciente. Por isso que é muito importante que a gente estenda a possibilidade que as pessoas sejam éticas, né? No sentido de elas serem capazes de estar atentas à sua própria ação, às suas próprias escolhas. Porque são elas que vão nos dar a possibilidade, inclusive, de conhecer o que elas estão fazendo, né? Porque a gente não tem condições de saber o que elas estão pensando, né? É exatamente por causa da interioridade desse processo é que a gente, no fundo, depende delas, né, para fazer esse tipo de avaliação. Mas a descrição do processo é bastante simples, tá, para o Aristóteles. No momento em que eu estou frente a um dilema,
esse dilema me coloca uma situação em que eu preciso deliberar, tá? E aí a deliberação, ela sempre é em vista dos fins que eu vou ter para poder realizar uma determinada ação, e depois eu escolho, né? E essa escolha vai ter relação com os meios que eu vou utilizar para poder escolher, para poder realizar aquela ação em vista de um determinado fim. Então, sempre que eu estou agindo, né? Ou pelo menos, melhor, quando eu estou pensando para poder deliberar, para poder escolher uma determinada ação, eu sempre vou fazer essa avaliação em termos de finalidade e meio, né? Eu quero obter honra, né? Fazendo essa coisa. Mas qual é o melhor caminho para obter honra, tá? Isso coloca para o Aristóteles duas mais possibilidades de classificação de valores para a gente avaliar uma ação, né? Porque, por exemplo, com a ação realizada, eu avaliei as finalidades, né? Ou seja, os valores que motivaram uma pessoa a agir de uma determinada maneira, né? Isso são os fins que a pessoa se escolheu. Mas eu posso fazer uma avaliação ética em termos dos meios também, né? Existe aí uma tese, né, que alguns dizem, né, que foi o Maquiavel que disse, né, mas ele não diz isso necessariamente, que é que os fins justificam os meios, né? Ou seja, eu posso fazer coisas não desejáveis eticamente como meios de se alcançar uma coisa que é desejável eticamente, tá? Isso para o Aristóteles, ao que parece, isso é um problema, tá? Para a ética de um modo geral. A gente nunca sabe de fato como lidar com isso, mas ao que parece, para o Aristóteles, da maneira como ele coloca, para que eu possa obter uma finalidade boa, eu só posso utilizar os meios melhores, tá? São os meios melhores, inclusive, que vão me dar as melhores possibilidades de obter os melhores fins, tá? Então, as duas coisas deveriam ser virtuosas, né? Não necessariamente só os fins serem virtuosos e não os meios, tá? Entenderam esse ponto? A grande questão aqui, então, vejam, a gente está falando sobre a avaliação da ação de um modo geral. A avaliação de modo geral, ela só pode ser feita primeiro depois que ela aconteceu, então sempre em vista do passado, da sua realização, e ela vai ser avaliada em termos das suas circunstâncias e em termos das suas motivações. Essa avaliação leva em consideração os valores, e esses valores eles vão ser virtuosos se eles forem um meio termo entre dois extremos, e vão ser viciosos, né, ou ruins se eles forem extremados, né, se eles estiverem em um dos dois extremos, tá? Essa é a primeira etapa. Existe uma segunda etapa, e a segunda etapa é feita pelo próprio agente, quando ele vai reelaborar o processo pelo qual ele tomou uma determinada decisão. Quando nós tomamos uma decisão, a gente está frente a um determinado dilema, e esse dilema nos move a escolher entre uma coisa e outra, tá? Então, eu delibero, nesse momento que eu tenho que escolher entre uma coisa e outra, eu delibero aquilo que eu quero obter como finalidade e os meios que eu vou utilizar para obter essa finalidade, tá? E depois que eu deliberei quais são os melhores meios para poder obter a melhor finalidade, eu realizo isso, ou seja, eu decido, tá? Então, existe um processo mental de deliberação, né, de raciocínio. Deliberação é raciocínio, tá? Eu vou avaliando as circunstâncias para poder escolher. E aí, depois eu escolho. Então, veja, quando eu escolho, quando eu decido, entra em cena a vontade. Quando eu estou deliberando, está entrando em cena o pensamento, tá? Então, no processo de deliberação, no processo de escolha, eu estou usando a razão. No processo de decisão, eu estou usando a vontade. Então, razão e vontade estão sempre interligadas no processo de agir, no momento em que eu preciso escolher os melhores meios para obter os melhores fins. Quem vai dar a noção do que são os melhores meios e os melhores fins é sempre o meio termo. Tá? Tá tranquilo isso daí? Que aí a gente vai para o último ponto agora. Ficou clara essa descrição da ação de um modo geral?
O Maurício falou aí que elas podem achar que estão sendo covardes, né? Porque acaba sendo uma avaliação externa, né, ao agente, né? E as pessoas não sabem exatamente o que ele estava pretendendo, planejando, pensando, a não ser que ele fale, né? Mas está tranquilo, então? Então, se vocês entenderam o esquema da ação, né, isso que eu estou chamando de uma teoria da ação em Aristóteles, veja, o acerto na escolha vai estar quando você escolhe o meio termo entre dois extremos, né? E quando você erra, você sempre escolhe o extremo, né? Ou um ou outro, tá? O que você pode estar perguntando, né? Não sei se vocês estão perguntando isso, né? Mas está faltando falar sobre a última coisa, que é, afinal, como é que eu sei quando eu estou encontrando, né? Ou quando eu encontro o meio termo de uma coisa, né? E aí é que entra o tal do conhecimento prático, né? Ou a sabedoria prática, aquilo que o Aristóteles chamava de prudência, tá? A prudência é, de fato, uma virtude interessantíssima, tá? A gente não vai conseguir destrinchar aqui todos os elementos, mas elas têm elementos desde elementos metafísicos até elementos bem básicos, biológicos e antropológicos, tá? Então, é uma noção assim, muito abrangente, tá? Por exemplo, tem um estudioso de Aristóteles, que é o Pierre Heilbron, e ele tem um livro só sobre a prudência, né, para mostrar em que medida a prudência é um saber que vai desde o caráter metafísico até o caráter natural, digamos assim, tá? Passando por vários elementos aí. Então, a gente não vai conseguir descrever exatamente o que está envolvido aí com relação à prudência. O texto que eu tinha deixado para vocês para a próxima aula, ele trabalha um pouco essa noção, tá? E vocês vão ver que a sabedoria prática, em última análise, ela nunca é um conhecimento definitivo, tá? Ela nunca é um conhecimento tipo todos os homens são mortais, ou então 2 mais 2 é igual a 4, tá? Porque ele não é um conhecimento científico, ele não é um conhecimento universal, ele é um conhecimento prático. E esse conhecimento prático, ele depende, primeiro, de a gente saber qual é o momento oportuno de agir, né? Então, veja, se todas as ações estão dentro de uma circunstância, né, de um momento de ação, a melhor ação vai se dar sempre nos melhores momentos, né? Ou quando eu estiver num momento ruim e extrair desse momento ruim a melhor possibilidade dele, tá? Então, o grego chamava isso de kairos, tá? Kairos ficou conhecido aí porque o Padre Marcelo adora lançar livros que tenham palavras gregas, né? Foi o ágape, teve o kairos também. O que é o kairos? Acho que teve filia também, se eu não me engano. O que é o kairos? O kairos é um momento oportuno, né? É você saber que, às vezes, você precisa esperar para poder tomar uma decisão. E, às vezes, você precisa saber agir logo, né? Tem determinadas escolhas que você precisa fazer que não pode esperar muito, ou então que não pode esperar, né? Não pode esperar muito e também não pode esperar, tá? Ou melhor, vamos colocar de novo. Tem situações em que você não pode esperar muito, ou seja, não pode esperar, você tem que agir imediatamente. E tem situações em que você precisa esperar, precisa se aquietar, precisa olhar os elementos da situação, para você poder escolher de uma maneira melhor. Às vezes, agir por impulso é ruim, às vezes é bom. Quem é que vai saber quando é que agir por impulso é ruim ou é bom? Né? Ou então agir instantaneamente, né? Não por impulso, né? Porque aí você estaria fugindo da deliberação ética, né? Mas você agir o mais rápido possível. Quem é que vai dizer que agir o mais rápido possível ou então agir esperando? Qual dos dois é melhor? É o kairos, é a percepção do kairos. E isso não é um conhecimento científico, isso é um conhecimento prático. Tá? Ou seja, é quase uma intuição, né, que a gente tem, que a gente consegue, sem conseguir explicar às vezes, a gente consegue perceber qual é o melhor momento de agir. Mas veja, isso não é categorizável, né? Isso não é um conhecimento científico. E é por isso que é difícil você falar da prudência, né? Porque a prudência, primeiro, ela precisa do kairos. E o kairos é uma coisa que a gente não consegue definir, né, exatamente
qual é o momento oportuno, tá? Mas existe um momento oportuno de toda a ação. E você saber agir sempre nos momentos oportunos é a melhor solução, tá? É sempre a melhor solução. O segundo ponto, né, se eu sempre ajo em vista das circunstâncias, né, eu também ajo em vista das motivações. E as motivações estão relacionadas aos valores e às virtudes. Portanto, existe um elemento no saber prático que está em acréscimo ao Kairos. E esse acréscimo é dado exatamente pelo tipo de conhecimento que a gente pode ter acerca desse funcionamento, ou natureza, por assim dizer, da nossa alma enquanto excelência. Tá? A alma em vista da excelência, né? Se a gente pensa o seguinte, né? Se eu tenho aí, por exemplo, o processo de agir da melhor maneira possível, como a escolha do caminho do meio, essa escolha do caminho do meio acaba sendo a melhor das finalidades, porque é ela que vai dar os valores virtuosos, né? Então, se eu opto por sempre agir em qualquer circunstância, tentando encontrar o caminho do meio, eu vou ser sensato, né? Eu vou ter possibilidade de ter um conhecimento melhor acerca daquilo que deve ser feito ou não, tá? Mas veja, como eu posso obter isso se isso não é um conhecimento certo? Se eu não posso apresentar para vocês isso enquanto um conhecimento certo, né? Enquanto um conhecimento científico. Exatamente porque eu não posso apresentar para vocês enquanto conhecimento científico é que eu preciso me habituar a ele. Então, a frônesis, em termos de saber prático, ele acaba sendo uma espécie de exercício e esforço e dedicação para que eu sempre tenha como finalidade fugir dos extremos. Talvez fique mais fácil para vocês entenderem dessa forma. Tá? A prudência, em última análise, né, primeiro é o tal do Kairos, né? Eu preciso saber o momento oportuno de agir. Tá? E isso só é dado pela experiência, né? Só é dado pela intuição. Eu preciso ter um feeling, né? Para poder entender quando é o momento oportuno. Existe outra possibilidade também, tá? Se você, por exemplo, conhece muito pessoas que agiram de uma determinada maneira, estando numa situação muito parecida com a sua, você pode aprender com elas, né? E por isso essa é uma das finalidades, por exemplo, da arte. A arte teria como finalidade mostrar para a gente a escolha que pessoas fizeram e como eles agiram em determinadas situações e qual foram as consequências dessas ações, né? Por exemplo, quando você vê novela, quando você lê um livro, quando você vê um filme, todas essas dinâmicas artísticas, né, culturais que a gente tem, elas nos educam no sentido de mostrar como é que as pessoas estão escolhendo, o que elas estavam pensando e como é que elas agiram e quais foram as consequências disso. Tá? Porque isso pode te ajudar a ter uma visão melhor sobre o momento oportuno. Mas também vai te ajudar a você ter uma visão melhor sobre aquilo que o Aristóteles chama de o sentido orientador. Tá? Então, se por um lado a prudência ela é feita pelo Kairos, por outro lado, ela é feita pelo orthos logos. Tá? Orthos quer dizer reto, né? Correto. Mas essa noção de correto, né, de reto, ela tem um qualificativo muito moral, né, muito moralista, né, no sentido de dizer, age certinho, né, seja certinho. Não é exatamente isso que o Aristóteles está em mente. Quando você pensa ortós, você pensa a ortopedia, né? Já viram o termo ortopedia? O que é ortopedia? A boa postura do teu corpo. Ou seja, o ortós, o que significa o ortós? É exatamente aquilo que te reconstitui a possibilidade de agir de maneira melhor. Percebe? É como se... Por isso que essa tradução, né, ela não é uma tradução ideal, mas ela é uma tradução que dá para a gente uma noção daquilo que o Aristóteles está querendo dizer, né? O Antônio traduz, né, desse livro que a gente está usando, ele traduz como sentido orientador.
Tá? O que é um sentido orientador? Né? Se você pensa em sentido, né, você pensa em alguma coisa que te dá uma direção, que te dá uma orientação. Tá? E é isso que a prudência é. Ela não te mostra o que você tem que fazer, mas ela te acostuma a você sempre. Se você se acostuma a sempre procurar o meio termo, ela vai acostumar o teu caráter a agir sempre de acordo com o meio termo. Né? É por isso que aquela coisa, né, que a gente falou da relação entre ação, hábito e caráter, né, ela é importante aqui, porque é a tua liberdade de sempre exercitar como finalidade o meio termo é que faz com que você se acostume, né, a obter o melhor conhecimento para obter esse meio termo. Né? Não tem uma regra, né, de qual é o meio termo certo para cada uma das situações. É você que vai descobrir, mas você pode descobrir de uma maneira melhor se você estiver acostumado a ter isso como finalidade. Portanto, em suma, né, resumindo, a segunda parte da avaliação ética, que diz respeito ao agente e o modo como ele se avalia, ele vai conseguir obter a prudência no momento em que ele tiver um conhecimento, né, prático, sempre prático, é um saber prático, que é capaz de fazer com que ele se oriente em relação às circunstâncias, e aí, com relação às circunstâncias, ele procura o melhor caminho, e que é o momento oportuno, da mesma forma que ele sempre vai ter a possibilidade de despertar um sentido orientador. E esse sentido orientador é aquilo que vai me acostumar a sempre buscar o intermediário, né? O meio termo entre os extremos. Como é que eu me acostumo a isso? Quando eu sempre tenho como finalidade não realizar os extremos, né? Ou fugir dos extremos, né? Ou seja, quando é que eu vou ser cada vez mais corajoso? Quando eu sempre fugir da covardia e da audácia, né? No momento em que eu nunca ficar sem medo nenhum, mas também nunca ter medo de tudo, né? É nesse momento que eu vou conseguir um sentido orientador que me dá o intermediário, né? Que me dá esse caminho do meio que vai me fazer alguém virtuoso, tá legal? E com isso a gente fecha o tipo de avaliação ética que o Aristóteles pretendeu mostrar para a gente.